Eu marquei aquele exame quase por obrigação. Não foi motivado por dor, susto ou qualquer sinal claro de que algo estivesse errado. Foi apenas um check-up de rotina, desses que os médicos recomendam e que a gente costuma adiar porque sempre parece haver algo mais urgente para fazer. Naquele momento da minha vida, tudo parecia normal. Minha rotina seguia estável, eu trabalhava, dormia razoavelmente bem, me alimentava como sempre. Nada no meu corpo me dizia que eu precisava de atenção especial. Se alguém tivesse me perguntado como eu estava, eu teria respondido sem hesitar que estava bem. Foi exatamente por isso que aquele dia ficou tão marcado. Na manhã do exame, acordei sem pressa. Fiz as coisas de sempre, me preparei e fui até o hospital pensando que, em poucas horas, estaria de volta à minha rotina, talvez até esquecendo que aquele exame tinha acontecido. Não havia nervosismo, não havia ansiedade. Apenas aquela sensação de estar cumprindo uma tarefa pendente. O hospital estava tranquilo. A sala de espera tinha poucas pessoas sentadas, algumas mexendo no celular, outras apenas olhando para o chão. O ambiente era silencioso, iluminado por luzes frias, com aquele cheiro característico de limpeza que todo hospital tem. Quando chamaram meu nome, levantei com naturalidade. Entrei na sala de exames acreditando que tudo seria rápido. A técnica me cumprimentou com educação, explicou o procedimento de forma objetiva e pediu que eu me posicionasse. Era um exame que eu já tinha feito outras vezes ao longo da vida. Enquanto ela ajustava o equipamento, minha mente estava completamente distante dali. Eu pensava em compromissos do dia, em coisas simples, em mensagens que precisava responder. Não havia expectativa alguma. Na minha cabeça, aquilo era apenas mais um exame que logo estaria arquivado. O exame começou. O som da máquina preenchia a sala de forma constante. A técnica observava a tela com atenção profissional, movendo o equipamento conforme o protocolo. Tudo parecia absolutamente dentro do normal. Até que, em um determinado momento, ela parou. No início, achei que fosse apenas um ajuste técnico. Às vezes é necessário reposicionar, repetir uma imagem, conferir um ângulo melhor. Mas a pausa durou um pouco mais do que eu esperava. Ela se aproximou da tela, ajustou a imagem e ficou alguns segundos em silêncio. Depois repetiu a captura. E repetiu mais uma vez. A sala continuava silenciosa, mas algo tinha mudado. Não era tensão evidente, nem pressa. Era concentração. Aquele tipo de atenção que faz você perceber que algo está sendo analisado com mais cuidado do que o normal. Ela manteve a voz calma quando falou, mas aquela frase ficou gravada na minha memória. Vou pedir para o médico dar uma olhada aqui, só para confirmar uma coisa. Foi ali que o exame deixou de ser apenas rotina. Pouco depois, o médico entrou na sala. Cumprimentou de forma profissional e foi direto até a tela. Ele não falou nada no início. Apenas observou. A técnica apontou para uma área específica da imagem, e os dois começaram a conversar em voz baixa. Eu tentava interpretar as expressões deles. Não havia pânico, não havia urgência explícita. Mas também não havia aquela tranquilidade automática que acompanha exames normais. O médico se aproximou um pouco mais do monitor, ficou alguns segundos em silêncio e depois se virou para mim. Ele explicou com cuidado que havia aparecido um pequeno detalhe no exame. Algo discreto, que não indicava necessariamente um problema grave, mas que também não podia ser ignorado. Era o tipo de achado que exigia a investigação. Naquele momento, senti uma mistura estranha de surpresa e incredulidade. Até poucos minutos antes, eu estava completamente tranquilo. Agora, percebia que aquele exame tinha aberto uma possibilidade que eu nem sabia que existia. O médico explicou que exames de rotina existem justamente para isso. Para identificar pequenas alterações antes que elas se tornem algo maior. Na maioria das vezes, descobertas assim acabam não sendo nada sério. Mas o importante era entender exatamente o que estava sendo visto. Ele sugeriu exames complementares. Aceitei sem questionar. Passei o resto do dia no hospital. Fui de uma sala para outra, aguardei em corredores, observei o movimento constante de pessoas que entravam e saíam. Para o hospital, aquele era apenas mais um dia comum. Para mim, o tempo parecia diferente. Enquanto esperava, comecei a pensar em quantas vezes eu quase adiei aquele exame. Quantas vezes pensei que não havia necessidade, que estava tudo bem, que poderia deixar para depois. Se eu tivesse feito isso mais uma vez, nada daquilo estaria acontecendo naquele dia. Quando finalmente voltei ao consultório, o médico abriu os novos exames na tela e ficou alguns segundos analisando em silêncio. O silêncio era diferente agora. Mais pesado. Mais significativo. Ele explicou que o detalhe observado no exame inicial era real. Não era interferência da máquina, nem um erro técnico. Aquilo realmente estava ali. Segundo ele, provavelmente estava ali há bastante tempo. Talvez anos. Era algo silencioso, discreto, que não causava sintomas claros. Por isso, ninguém tinha visto antes. Ele explicou que o corpo é capaz de se adaptar por muito tempo. Algumas alterações não provocam dor, não causam incômodo imediato e acabam passando despercebidas. Mas isso não significa que não existam. A boa notícia, segundo ele, era que a descoberta tinha acontecido cedo. Em um momento em que ainda havia muitas opções de acompanhamento e tratamento. Se tivesse sido descoberta mais tarde, as consequências poderiam ser muito diferentes. Ouvir aquilo foi estranho.
Não porque fosse algo grave naquele momento, mas porque mudou completamente a forma como eu via minha própria saúde. Eu sempre associei problemas médicos à dor, a sintomas claros, a avisos evidentes. Aquilo me mostrou que nem sempre é assim. Nos dias seguintes, comecei o acompanhamento recomendado. Consultas regulares, novos exames, ajustes na rotina. Nada extremo, nada dramático. Mas constante. Presente. Cada consulta reforçava a mesma ideia. Se aquilo não tivesse sido identificado agora, poderia ter passado despercebido por muito mais tempo. E foi nesse período que comecei a refletir de verdade. Sobre quantas vezes a gente confia apenas na sensação de estar bem. Sobre como a ausência de dor nos convence de que tudo está sob controle. Sobre como tratamos a saúde como algo secundário enquanto a vida parece estar funcionando. Aquele exame simples mudou isso. Passei a prestar mais atenção em pequenas mudanças. A não ignorar sinais sutis. A não adiar cuidados achando que sempre haverá tempo depois. Hoje, quando alguém diz que exames de rotina são exagero, eu penso naquele dia. Na pausa da técnica. No olhar atento do médico. Naquele pequeno detalhe que ninguém tinha visto antes. Tudo começou com algo simples. Um exame marcado sem expectativa. Uma rotina interrompida por alguns segundos de silêncio. Mas terminou com uma descoberta que mudou completamente minha relação com o cuidado, com o tempo e com o próprio corpo. Porque às vezes, aquilo que ninguém tinha visto antes, não estava escondido. Não estava longe. Só estava esperando alguém olhar com atenção suficiente. No momento certo. E eu tive essa chance.